E aí, pessoal? Eu sou o M. Renato Quintiliano. Essa é a primeira série do canal. E para essa série, eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas. Mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez. Portanto, eu decidi chamar essa série de Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Na partida de hoje, a gente vai falar sobre um campeão mundial que ainda não apareceu na série, vai aparecer agora pela primeira vez, o quinto campeão do mundo, Max Euwe, campeão mundial holandês, que venceu o Alekhine. Veio depois do Alekhine, Steinitz, Lasker, Capablanca, Alekhine e Max Euwe. O Euwe é um dos campeões mundiais menos conhecidos, eu diria, as partidas dele, mas ele tem partidas muito boas. A minha preferida, que eu acho que deve ser a preferida de muita gente também, é essa partida que foi jogada em Zurich 1953, né? O famoso Zurich 53, que é um dos torneios mais fortes de todos os tempos, que tem um livro excelente com esse nome, inclusive analisando as partidas do torneio. Essa partida foi jogada entre Geller. Efim Geller foi um grande mestre soviético que também foi um dos melhores do mundo durante muito tempo. Ele de brancas aqui contra o Euwe. E essa partida foi uma Niso-Índia. Aqui jogou com E3, C5 e A3. Aí a gente caiu agora numa posição típica da variante Saimish, o Saimish que apareceu na nossa partida anterior contra o Nizovic. E foi. E aí tem essa posição, deixa eu explicar um pouquinho ela, né? Onde as brancas ficam com o par de bispos. Elas têm também uma massa no centro que pode ser usada. Mas as pretas esperam explorar a fraqueza dos peões dobrados. As pretas têm o par de cavalos, que pode ser útil se a posição ficar bloqueada. E elas querem jogar em cima dos peões dobrados. Então, aqui a gente já tem uma noção de como que vai ser o jogo daqui para frente, né? As brancas precisam abrir a posição o máximo possível para tentar explorar os bispos e eventualmente podem tentar transformar isso numa posição de iniciativa, numa posição de ataque, enquanto as pretas tentam repelir esse ataque, né? Evitar esse ataque e explorar a longo prazo a fraqueza da estrutura, os peões dobrados ali que podem ser fraquezas nos finais ou em posições onde o jogo fique mais bloqueado, mais fechado e as brancas não consigam utilizar o potencial dos bispos. Vamos ver como que isso aconteceu na partida, como que se desenvolveu aí essa batalha. O Elve aqui jogou B6, faz todo sentido, né? Desenvolver esse bispo por B7 ou por A6 ainda para atacar C4. Bispo D3, bispo B7, aqui F3. O Geller, ele não quer pôr o cavalo em F3, né? Porque ele quer tirar o cavalo para E2 e jogar com E4 e dominar o centro. Cavalo, cavalo E2, roque, roque. E aí o Evo já se prepara para começar a pressionar C4, cavalo A5. Esse é um plano bem típico, muito padrão, assim, bem modelo para as pretas, de começar a atacar o ponto C4. E4. Então, cada um segue do seu lado, né? As brancas no centro e na ala do rei, as pretas na ala da dama. Agora, o E4 é uma jogada que prepara o bispo G5, que pode ser chato, né? Para as pretas, porque elas não têm mais o bispo ali para defender a cravada. Por isso mesmo, o Elvi joga cavalo E8. E aí foi cavalo G3, C por D4, C por D4. Desdobrou, né? Mas por que, que o Elvi desdobra aqui? Torre C8 agora. Então a gente tem um momento crítico já. Logo nos primeiros lances aí eu passei meio rapidinho a abertura pra gente não se demorar muito nesse estágio. Mas o ponto é, as brancas conseguiram pegar o centro, né? Abrir um pouco a posição, mas as pretas já conseguiram desenvolver também uma pressão muito rápida na casa C4, de forma que não é possível para as brancas manterem esse peão já. Ele já perdeu a chance de manter o peão, porque se jogar dama E2, as pretas jogam bispo A6, né? E aí colocam mais um ataque em C4. Então, na pior, se fizer C5, toma DC5, BC5 e ganha um peão. Aí as brancas não vão ter compensação suficiente por esse peão. Portanto, o Geller decide o quê? Ele pensa, eu tenho dois bispos. Vou explicar o raciocínio das brancas aqui. Eu tenho dois bispos. Eu tenho um centro móvel e posso tentar levar minhas peças para a ala do rei. Como eu já estou perdendo o peão de C4, esse peão já vai cair, forçado. Ele tenta apostar as fichas dele numa iniciativa na ala do rei. Então ele joga F4, cavalo por C4 e F5.
ele aposta as fichas dele aí numa iniciativa na ala do rei, confiando que ele vai ter um ataque. Isso pode se tornar realmente uma posição um pouco incômoda para as pretas. Um exemplo, né? Se as pretas jogam E por F5. Isso ajuda as brancas a acelerarem a iniciativa, porque ele toma de cavalo. E aí leva mais uma peça já, né? O cavalo já fica bem ativo na ala do rei. Então as brancas podem contar agora com ideias como dama G4, bispo H6. Talvez até alguns sacrifícios já estejam chegando na ala do rei. Ele também não pode ficar muito parado, assim. Não pode deixar o branco continuar o plano dele muito tranquilo, assim, de um jeito muito fácil. Porque, por exemplo, joga D6, sei lá, um lance qualquer, assim. Agora as brancas continuam com F6. Continua tentando abrir a ala do rei. O problema é que, se tomar de cavalo, que seria o ideal, bispo G5. E aí as brancas vão continuar com cavalo H5, ou o bispo toma F6 e cavalo H5, e essa dama vai acabar chegando em G4 aí com um efeito ganhador. Tanto que tem até algumas partidas temáticas que rola esse ataque. Aí as brancas jogam F6, sacrificam o peão e quando o cavalo toma bispo G5. E aí a cravada é muito forte. Por outro lado, se toma de peão, já tá abrindo o rei, né? Já é ruim naturalmente, porque tá abrindo o rei. Mas depois de bispo H6, a impressão que dá é que as pretas já estão perdidas. Não tem como evitar dama G4. E aí vai acabar perdendo. Então fica bem evidente que que o que as pretas precisam imediatamente evitar é esse avanço do peão aqui. Por isso, a única forma de fazer isso é com F6, que é o que jogou aqui o Elve. Bom, não dá para continuar a marcha do peão. Mas nem por isso o Geller desanimou aqui, porque ele continua pensando que as chances dele estão na ala do rei e ele continua buscando formas de tentar criar um ataque. Então ele percebeu aqui uma ideia que é bem interessante, que é torre F4. Com o plano claro de passar as peças para a ala do rei. Fazer uma manobra com a torre e com a dama ali na coluna H. O F5 tinha esse outro ponto também, né? O F5 libera a casa F4 para a torre, para ele passar a torre e a dama para a coluna H. E aqui eu acho que a gente já tem o momento mais legal da partida, assim, o momento mais. Não o momento mais legal, mas esse é o primeiro momento bem interessante. Eu quero que vocês pensem e tentem descobrir como que o Elvi jogou de pretas. Jogam as pretas. É um lance bastante profundo, então eu sugiro que vocês caprichem aí. Bom, espero que vocês tenham pensado bem nessa posição. É, é uma posição que ela não é tão fácil de achar a jogada. Quase ninguém acerta de primeira, então não tem problema se estiver errado. Mas quando você percebe o lance, ainda assim a gente tem que pensar um pouquinho aqui e falar, não, mas peraí, por que que isso tá certo, né? Por que que é a melhor jogada? Mas eu vou mostrar algumas jogadas que as pessoas costumam sugerir nessa posição quando eu mostro alunos, por exemplo, ou quando eu passo para alguém essa posição. Então, G6 aqui, para dar um respiro pro rei, para tentar ganhar um pouquinho de espaço na ala do rei. Esse lance ele tem um erro bem grave, que é de você avançar peões no lado que você está sendo atacado. Essa é uma regrinha que eu sugiro vocês lembrarem, não mexer peões no lado que você está sendo atacado, a menos que seja totalmente necessário. Porque geralmente quando você avança peões no lado que você tá sendo atacado, você dá pontos de contato mais facilmente pro adversário e muitas vezes ajuda o oponente a abrir linhas também. Que é o que acontece aqui, ó. Toma. E agora já tem o ponto vulnerável em G6. Então as brancas jogam torre G4. Aí, mas eu quero continuar com rei F7 agora, para depois pôr a torre em G8 e defender. Legal, só que não dá tempo, né? Porque torre por G6. Rei por G6, dama H5. Rei G7, bispo H6. E para onde vai esse rei, né? Se ele sai para a coluna H, a torre cai com cheque. E se ele sai para G8, dama G6. E cai a torre também. E aqui as brancas vão dar mate, né? Vai chegar mais um cavalo ali. Ou até um E5 para abrir o bispo. Então as pretas já levam mate na hora. G6 não serve. Outra jogada que muitas vezes é sugerida também é H6. Só que H6 tem o mesmo problema. Enfraquece a casa G6 e o peão de H6 ele fica levando alguns temas de sacrifício do bispo. Então, nesse caso, o que dá para as brancas jogarem, né? Dama H5 e agora tá ameaçando a torre G4 já. Aí vai ter pressão tanto em G7 como em H6. Vamos ver se dá tempo de tentar fugir com o rei, né? Por exemplo, torre F7, torre G4, rei F8. Dá para jogar isso aqui? Olha,
dá pra tentar, mas é uma posição que dá pra sentir que tá difícil, né? Dá pra sentir, assim, que as brancas estão pressionando bem. Por exemplo, o branco pode jogar aqui dama G6 e depois preparar um cavalo H5 e já vai estar ameaçando o cavalo por G7 e bispo H6. Essa seria uma ideia já que parece perigosa. Outra ideia que parece perigosa é a 4, né? Do nada você ataca com o bispo pelo outro lado ali, bispo A3, tomando em C4 primeiro e depois bispo A3. Então, mesmo aqui, a impressão que dá é que a defesa das pretas tá meio se atrapalhando, né? Tá meio congestionada, assim, tem... As peças estão se atrapalhando um pouco. Mas esses dois lances, né? O H6 e o G6, eles mostram uma coisa pra gente. Eles mostram que a defesa passiva não funciona nessa posição. Ela vai continuar deixando as pretas numa situação delicada. A posição das pretas continua sendo bem difícil no caso de uma defesa passiva, e é só tentar defender a ameaça das brancas, de passar as peças para a coluna H. O Elvi aqui, ele percebeu isso muito bem. Ele chegou também nessa conclusão que, opa, só defender não vai dar conta. Não vou conseguir parar a iniciativa do adversário só na defesa. Então, quando a defesa passiva não dá certo, você percebe que continua muito perigoso, a única opção que a gente tem é o contra-ataque. É buscar o contra-jogo, buscar o que a gente chama de defesa ativa. Defesa ativa consiste de você ignorar muitas vezes as ameaças do adversário e buscar suas próprias ameaças, responder a ameaças dele com ameaças próprias. E é o que ele faz aqui. O Elvi, ele chega, né, através desse raciocínio, numa jogada que eu acho bem bonita, que é B5. B5 tem a simples ideia de contra-atacar em D4 com a dama, de liberar a casa B6 para a dama, reforça também a posição do cavalo, mas ele cria agora novas possibilidades atacando D4. Para isso, ele teve que perceber uma outra coisa também. Que torre H4, dama B6 e dama H5 não é perigoso para as pretas. Por que, que não é perigoso, né? Porque aqui ele joga dama por D4, rei H1, dama por A1, e ele não precisa ter medo do peão caindo em H7. Se dama por H7, rei F7, e o rei foge. E aqui as brancas estão perdidas, né? Já perdeu uma torre e vai perder mais coisa ainda. Então ele percebeu esse detalhe que eu acho muito fino e que eu não acho fácil de você notar numa posição que você está sob pressão, que o adversário está te atacando. Ele percebe que a simples ameaça em D4 é mais forte do que dama H5, porque não tem mate depois de dama H5. Então isso força com que as brancas desacelerem a sua posição, né, o ataque. Perde um pouco a força esse ataque. Porque se o branco joga simplesmente defendendo, por exemplo, cavalo E2, aí a dama não passa mais para H5 e nem o cavalo vai para a ala do rei. Então já era, que o preto já tá em casa, né? Porque não vai ter ataque. Da mesma forma, se joga um lance como, sei lá, bispo C2 para defender com a dama, ele não vai jogar dama H5 depois. Então também é uma coisa que funciona a favor das pretas. Então o que o Geller faz? O Geller tira o pé aqui, ele fala, não vai dar para atacar mais? Não. Aqui o Geller, ele continua, ele encontra uma forma de continuar jogando ativamente. E esse lance que ele faz aqui é E5, explorando a torre lá em H4. A torre defende o peão lateralmente. Além de tudo, o E5 continua buscando abrir linhas na ala do rei, né? Ele continua ameaçando ali abrir um pouco a posição com o E por F6. O Elvi jogou cavalo por E5, explorando a cravada, né? Na diagonal, não tem D por E5. F por E6. E aí cavalo por D3. Um detalhe bem importante aqui para as pretas é que não dá para jogar E por D7. Porque torre por C1, torre C1 e cavalo C1. E o peão de D7 tá bem controlado aqui. Ele não pode nem jogar em E8 e nem promover, né? Quer dizer, até pode, mas as casas estão controladas, então as pretas não perdem. Mas é interessante perceber que até isso ele teve que calcular lá atrás, né? Quando ele jogou B5. Ele teve que calcular que não ia sobrar esse recurso aqui do peão na sétima. Então a gente vê que o B5 foi um lance muito profundo das pretas mesmo. Um... ele é um lance bom conceitualmente, falando da defesa ativa, mas tem um cálculo muito preciso por trás. Então jogou dama por D3, mas aí tem o próximo problema, né? Parece ser o ponto crítico, outro ponto crítico da posição. A dama tá atacando H7. Só que ao mesmo tempo o E por D7 tá ameaçado. Então não tem opções, né? As pretas jogam dama por E6. Em vez de tomar de peão, porque pode parecer que seria uma opção melhor tomar de peão para continuar atacando D4 aqui. Só que a gente vai ver que tem uma razão importante para ele tomar de dama nessa posição. Dama por H7, Rei F7. E aqui, as brancas, o Geller, que era um jogador de ataque, um jogador forte de iniciativa,
ele continua buscando formas de criar pressão na ala do rei. Porque senão, se as pretas conseguirem consolidar, elas têm um peão a mais, simplesmente. Então ele joga bispo H6. Dama H5 não ajudaria, tá, as pretas. Porque depois de G6, dama H7, tem cavalo G7 mesmo. Bispo H6, torre G8. E aqui o ataque das brancas evaporou, né? Além de tudo, tem um torre C2 chegando. Então aqui não tem mais ataque, as pretas estão bem já. Mas ele decidiu jogar bispo H6 primeiro. E pra mim, esse é o momento mais legal da partida. Então, pensem aí. É outro lance bem surpreendente. Tentem descobrir como o quinto campeão mundial aqui, Max Euwe, jogou de pretas agora. Jogam as pretas. Pra mim, o ideal nessa posição é continuar lembrando do tema da partida que a gente já viu ali no B5, que é a defesa ativa. Né? Então você não pode se concentrar demais no fato de G7 estar atacado. Porque no momento as brancas ainda não ameaçaram tomar em G7, né? Que tá defendido. Ele ameaçou fazer mais um lance para atacar G7 de novo no próximo. No máximo, assim, na melhor das hipóteses. O Elvi percebe isso e mais uma vez ele usa o conceito da defesa ativa, de tentar criar ameaças em vez de só defender as do adversário. Mas essa jogada, ela é realmente brilhante para mim, né? Ele joga torre H8. Para vocês terem noção, essa partida já foi analisada por muitos jogadores, né? Inclusive o próprio Kasparov. E o Kasparov, ele dá dois pontos de exclamação e um de interrogação para esse lance, que não é normal, né? Normalmente é dois de exclamação. Mas Kasparov diz que os dois pontos de exclamação, eles são pela criatividade, pela coragem, né? Pela ideia, pelo brilhantismo. O ponto de interrogação é porque Torre H8 não é o melhor lance. Não é objetivamente o correto aqui. Mas o ponto é que ele tá querendo desviar a dama, como vocês podem ver. Entrega uma torre inteira. Entrega a torre inteira para desviar a dama da casa C2, para poder criar o contrajogo lá no ponto G2. Então, vejam que profundo, né? O Elvio é que ele sacrifica uma torre para poder atacar o adversário, em vez de ele ficar jogando de forma defensiva. O Kasparov, ele dá um ponto de interrogação para esse lance, porque ele considera que dama D5 era o melhor, e que torre E4 agora era a melhor opção também das brancas, mas aí as pretas consolidam, segundo ele, com dama C4. Mas as brancas ainda vão ter recursos. Porém, torre H8 coloca as brancas numa situação muito difícil agora, porque se não tomar a torre, não tem outra opção, né? Se voltar aqui, cai uma peça. Aí o bispo de H6. Então tem que tomar. Só que agora a torre entra em C2. Uma ameaça, uma pressão muito forte, ameaça de mate já em G2. E o Kasparov ele dá um ponto de interrogação ainda, porque nessa posição as pretas ganharam porque as brancas não encontraram a melhor defesa. Com certeza, vocês podem ter certeza absoluta que um lance como esse, um torre H8, ele desconcerta totalmente o adversário. Certamente o Geller aqui, apesar de ser um dos melhores jogadores do mundo na época, com certeza ficou muito abalado, muito chocado pelo lance do adversário, pelo eu ter sacrificado uma torre inteira ali. E aí ele não conseguiu se ajustar da melhor forma para encontrar a continuação correta. O lance que salvaria aqui as brancas era D5. Uma ideia aí do Kasparov, que ele analisa muito e mostra que as pretas ainda teriam um jogo mais fácil, mas as brancas estão se mantendo no jogo e talvez conseguissem se salvar. Mas ele dá 1 km de análises. O problema, né? O jeito mais fácil da gente entender por que D5 é o lance é que tem que tomar de bispo. E aí essa posição tem uma sutileza aqui, um detalhe importante. Na partida, as brancas jogaram torre C1. Mas isso perde agora. Isso perde por quê? Torre por G2, F1. E eu imagino que aqui o Geller ainda tinha alguma esperança, porque afinal de contas ele tá defendendo a KZ2, ele tá defendendo a KZ3, que são casas importantes, né? Pro mate aí, pra dama chegar. Mas ele não cobriu uma outra rota. O Elvi joga dama B3. E aí a gente percebe por que o D5 era bom antes, né? Porque se o bispo tivesse em D5, naquela posição ali, ó. Vou voltar aqui. D5 e bispo toma. Basicamente a dama não vai ter esse caminho, né? Não vai ter como ir para B3. Mas na partida depois de torre C1, perde por isso, porque dama B3, aí tá ameaçando entrar em D3 ou em F3, e as brancas não têm o que fazer aqui, vai acabar levando mate. Então agora sim as brancas perdem. Jogou Re1, dama F3, e aí o Geller abandonou aqui, né?
A ameaça é simplesmente jogar dama F2 e torre G1, dar esse mate da escadinha. E se joga torre F4, aí dama E3 e vai dar um mate aqui ou em D2 ou F1 torre G1. Então aqui as brancas abandonaram. Bom, essa é uma das partidas mais famosas do Elve. Apesar dele ter jogado partidas muito boas também no match dele contra o Alekhine, quando ele foi campeão mundial, mas essa é uma das partidas mais famosas, porque foi jogada também no Zurich 53 aí, que foi um dos torneios, durante muito tempo foi considerado o torneio mais forte da história, e foi um torneio que teve muitas partidas boas, né? Inclusive essa é uma delas, uma das melhores partidas do torneio. Mas o que eu gosto muito são aqueles dois momentos onde as pretas jogam muito baseadas na defesa ativa, né? Primeiramente o B5, numa posição bastante que parece muito tensa, né? Porque o ataque das brancas tá chegando na ala do rei, ele ignora isso para criar as próprias ameaças, ativando a dama. E depois ali o momento chave, né? O momento mais bonito ali para mim, que é o torre H8, entregando uma torre inteira para poder lançar um ataque em cima do rei adversário, pegar um contra-ataque muito forte. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Essa foi a partida de hoje da série Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí, de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Não deixe também de escrever um comentário aí se você já conhecia a partida, o que você achou, se você não conhecia e gostou de ver essa partida, o que vocês acharam das análises, se tiverem alguma sugestão também, ou para os vídeos, ou sugestão de partida para aparecer na série no futuro, podem deixar aí que a gente vai se falando nos comentários. Então, valeu por assistir aí e até a próxima.